Olá, bora descomplicar a palavra? Vamos lá? Então a gente já viu nos vídeos anteriores, se você perdeu, corre lá, que a Bíblia ela não está disposta de forma cronológica, ela está em temas, né? Então os livros eles estão compilados em temas. Os cinco primeiros livros da Bíblia compõem, né, o Pentateuco. Depois vem os livros históricos, poéticos, profetas maiores e menores, e no Novo Testamento nós temos então os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas e o livro profético, que é Apocalipse. Hoje nós vamos começar o Pentateuco. Nós vamos falar um pouquinho sobre Gênesis. Só que Gênesis tem 50 capítulos, né? Capítulos. Então é muita coisa. Hoje a gente vai falar só um pouquinho e vamos tentar gravar vídeos que possam conectar nesse livro maravilhoso que é o livro de Gênesis, que vai ser o primeiro livro da Bíblia. Como eu disse, que vai compor o Pentateuco, Penta 5, são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, né? Então, além de Gênesis, ele escreveu Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, quando a gente fala de Gênesis, ele se divide em duas partes, uma parte pré-histórica, onde a gente vai aprender sobre a questão da criação, a história de Noé, né, o remanescente ali que vai ser Noé e sua família, e a destruição de toda aquela humanidade ali que havia sido criada e corrompida, e depois o início, né, o princípio da redenção com a história da narrativa principalmente dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó, então José vai para o Egito, aí o povo vai todo para lá, e ali é onde eles vão ser escravizados no Egito. E aí vai começar a narrativa de Êxodo, ok? Então, Gênesis vai contar tudo isso. A história desses patriarcas, dos seus filhos, o que aconteceu entre eles. Então, é bastante história para a gente estudar, aprender e trazer, né, todos esses ensinamentos para a nossa vida, porque é tudo sobre nós. Quando a gente fala da humanidade, quando a gente fala do povo de Deus, somos nós, né? Nós é sobre nós que somos o povo de Deus. Então isso é super importante. Então eu sempre vou bater nessa tecla. O fato da gente estudar o Antigo Testamento não significa que isso não cabe para a gente hoje. Tudo que Deus falava para aquele povo, nós podemos trazer isso para nós. E como eu disse, né, é a história de criação de todas as coisas para que o nome do Senhor fosse e seja glorificado, né? Então, existe uma falsa ideia de que Gênesis é sobre a criação de todas as coisas, que o livro de Gênesis é só sobre isso. Não, como eu disse, tem toda essa narrativa dos patriarcas, né? Então, a narração de criação, ela fica ali no prólogo entre o primeiro e o segundo capítulo. Então, Deus vai criar todas as coisas em 6 dias, no sétimo dia ele vai descansar. Então, a gente vê ali, entre o primeiro e o segundo capítulo, a criação de todas essas coisas, e a gente vê do segundo capítulo ao quarto, Deus enfatizando a criação do ser humano. Né? Então, Adão ele vai ser criado à imagem e semelhança de Deus. Deus cria a partir do barro, ele sopra nas narinas de Adão com um sopro de vida. Então, Deus traz a Adão à vida. A primeira coisa que ele contemplou provavelmente foi a face de Deus. Né? Então, Deus cria todas as coisas no seu haja, no seu falar, né? Cria o homem ali a partir do seu sopro, ele coloca o sopro de vida dentro do homem, então ele também cria a mulher. Então, essa narrativa a gente vê no capítulo 1, mas também vai se repetindo no 2 e no 4. E Deus visitava esse casal todos os dias na virada do dia e deu autoridade para que eles pudessem gerenciar o jardim, né, do Éden onde eles estavam, todos os animais, toda aquela natureza, né? Deus visitava tudo na perfeita harmonia e Deus deu uma única ordenância, né? Que específica, né? Não única, mas específica, de que toda árvore eles poderiam comer, mas que a árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer, né? Então, nisso, o que, que acontece? Eles deveriam seguir essa ordem. Porém, né, viu que a mulher, aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, então ela toma do fruto e come, induzida ali pelo diabo na forma de serpente. Então, a gente vê essa narrativa ali no capítulo 3. Tá? Então, a partir desse momento, o pecado ele entra no mundo, né? A raiz ali, aquela desobediência, né? O pecado ele entra na terra, ele domina a terra, o inimigo ele passa a ser o príncipe dessa terra, né? Coisas ruins passam a acontecer, passam a ter liberdade para agir nessa terra. Então, a partir daí, o Senhor Deus os lança para fora do jardim, coloca anjos ali para poder fechar o jardim, e a partir dali, então, eles seguem em frente. Mas existe uma palavra de esperança no meio disso tudo. Em Gênesis 3,15, olha o que Deus fala, olha, para o diabo: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendente e a sua descendente, ou seja, a sua, você, inimigo, né, diabo, a sua descendência, e de uma mulher nascerá aquele que vai ferir a sua cabeça, mas você vai ferir o seu calcanhar. Então ali Deus já está prometendo que Jesus viria
pagaria um alto preço, ferir o calcanhar seria levar sobre si todo o peso do pecado naquela cruz por nós, mas existe um spoiler lindo, que Jesus vai ferir a cabeça de Satanás, ou seja, nós sabemos quem é que vai vencer no final. Bom, então, só para mostrar, Adão e Eva tiveram filhos, né? Os primeiros filhos descritos deles são Caim e Abel. A palavra de Deus nos escreve lá durante a linhagem de Abraão, no capítulo 5, que Caim, então, ele vai matar Abel por conta de uma oferta que Abel fez e foi agradável ao Senhor. Então, por conta da inveja, Caim mata Abel, né? E Deus também, né? Perdão, e Adão também vai tendo outros filhos e vai ter eles 7, né? 7, então, vai dar origem a Noé, ok? E a partir de Enoque, né? Que a palavra de Deus fala que a partir de Enos e Enoque, ali, então, eles começaram a adorar o Senhor. Então, nesse momento que nós temos uma humanidade totalmente corrompida, os homens eram maus, mas Deus olha para Noé e se compadece de Noé e de sua família. Então, por conta disso, Deus promete destruir tudo aquilo através de um dilúvio. Então, ele ordena Noé a colocar, aí a gente vai ver essa narrativa do capítulo 6 ao capítulo 9, né, a colocar os seus filhos. Aqui eu volto ao slide anterior, aqui embaixo você vê Cã, Jafé e Sem, que são os 3 filhos de Noé. Deus ordena que os 3 filhos com suas noras, né, entrem na arca, também com um casal representante de cada espécie de animal. Eles entram nessa arca e, de fato, o dilúvio acontece, tudo é destruído, né, todos os seres humanos são destruídos, e Deus faz uma promessa. Iria a terra por conta de um dilúvio, faz essa promessa, essa primeira promessa, né, esse arco da aliança, como a gente costuma dizer. Então, como eu disse, Noé teve 3 filhos ali descritos antes do dilúvio, né, Sem, Cã e Jafé, e depois ele teve outros filhos após o dilúvio. Então, o tempo vai passando, a gente vai ver toda essa narrativa do capítulo 6 ao 9, o tempo vai passando, a palavra de Deus fala que Noé, então, se embriagou, né, com vinho, deita nu na sua tenda, e seu filho Cã, ele expõe o seu pai. E por conta disso, Noé o amaldiçoa. Então ele fala, maldito seja Canaã, ou seja, os descendentes de Cã, né, escravo dos escravos, será para os seus irmãos, e bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Então, eu quero mostrar aqui para vocês o quanto que isso é importante para a gente pensar nas questões de genealogia, né? Então, Noé está em vermelho aqui, em roxo, Sem, em amarelo Cã, em verde Jafé. Então, quando a gente olha para a descendência de Sem, são justamente os israelitas. Se a gente voltar um pouquinho mais para cima, que a gente vê Isaac, Abraão, tá? Então, é por isso que os israelitas foram chamados de semitas, né? Por conta da origem de Sem. Então, na época do nazismo, se falava antissemitismo, né? Justamente por conta disso, porque os israelitas descendem de Sem, que era filho de Noé, tá certo? Durante muito tempo também eles foram chamados de hebreus, ou porque eles viviam do outro lado do rio, ou porque era descendente aqui, ó, se você descer Sem, Arfaxad, Salá, Eber, ó, porque eles eram descendentes de Eber, hebreus. Então, por isso que eles tiveram esses vários nomes nesse sentido, ok? Mas só para mostrar para vocês que naquele momento em que Noé ele faz essa maldição, o que a gente percebe? Que os descendentes de Cã, os cananeus, né, eles vão dar origem aos filisteus, aos heteus, jebuseus, aos babilônicos, né, que foram grandes opositores, de fato, dos israelitas. Né, e foram escravos durante muito tempo, porque ali os israelitas eles foram dominando aqueles espaços, foram conquistando espaços, mas de fato guerrearam, né, entre si durante muito tempo, ok? Então, só para mostrar para vocês o quanto é importante a gente conhecer essa genealogia. Então, o tempo foi passando, como eu falei, a palavra de Deus fala, lá em Gênesis 11, que toda a terra falava a mesma língua, então os descendentes ali de Noé, eles foram se multiplicando, foram tendo outros filhos, mas todo mundo falava a mesma língua. E em Gênesis 10 e 11 a gente vai ver essa narrativa da torre em Babel, era a região de Babel, não existe esse termo torre de Babel na Bíblia. Em Babel, então, as pessoas que estavam ali tiveram a brilhante, só que não ideia, de fazer tijolos, né, colocar ali, em vez de argamassos, apiche, para fazer uma cidade, né, construir uma cidade com uma torre que alcançasse até os céus, para que eles pudessem se proteger, para que eles não fossem espalhados, né, para que eles alcançassem o Deus e tal. E aí, por conta disso, Deus fala, né, venham, desçamos,
confundamos a língua que eles falam para que não entendam mais uns aos outros. Ou seja, se eles são capazes de pensar em fazer isso, imagina o que eles não são capazes. Então vamos confundi-los através de diversas línguas. Então a gente vê essa narrativa no capítulo 10 e no capítulo 11, ok? Bom, o tempo vai passando. Como eu disse, eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar a descendência, tá? Volta aqui, ó. Como eu disse, de 100 foram tendo outros filhos, né? Os seus filhos, Afaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, né? Então Terá, o pai de Abraão, né? Vivia na região de Ur, aqui, ok? Então eles recebem essa ordenança de sair da região de Ur e ir para Canaã, ok? E aí, mas eles param ali na região de Arã, tá? E ali nessa região de Arã, Deus faz um chamado específico para Abraão, que ele deveria deixar sua terra, sua parentela, e que Deus multiplicaria os seus descendentes, ok? Que ele deveria ir para a região de Canaã, tá certo? Então, a gente vê do capítulo 12 ao 25 toda a história de Abraão, que vai ser o patriarca, né? O pai do povo judeu, como a gente costuma dizer. Então, Deus promete que a partir dele viria esse povo, o povo escolhido de Deus, ok? Então, ele passa por Canaã, ele vai para o Egito, porque aquela região onde ele estava passando fome, ele vai para o Egito, ali no Egito ele passa por várias mentiras, né? Porque por conta de que estavam de olho em Sara, então a gente vê Abraão mentindo, enfim, ele vai para o Egito, ele volta e ele se instala ali naquela região de Canaã, tá certo? Quando ele está voltando do Egito, ele com o primo dele, Ló, eles percebem que eles não tinham assim mais capacidade de que aquela terra onde eles estavam ali, um pouquinho voltando do Egito ali naquela região ali no Negueb, eles decidem se separar porque eles eram muito prósperos, eles tinham muitos bens, muitos animais, então eles decidem se separar porque estava começando a ter contenda. E ali naquele momento, Deus orienta Abraão, deixa Ló escolher. E aí Abraão fala assim, olha aqui, olha para tudo isso, para que lugar que você quer? E aí Ló decide ir para Sodoma e Gomorra, né, para a região de Sodoma e Gomorra, e Abraão decide ir para Canaã, né, que era justamente o local onde ele deveria ir. Deus, nesse momento, relembra a aliança que ele fez com ele lá atrás. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti a tua descendência para sempre, tá certo? E o que acontece com Ló? Nós bem sabemos, as cidades de Sodoma e Gomorra vão ser destruídas, né? Deus promete que vai destruir por conta do grau altíssimo de pecado que aquele povo estava cometendo, né? E porém Abraão intercede pelos seus familiares, por Ló que estava ali, né? E lembrou-se de Deus de Abraão, né? Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló no meio da destruição. E a gente bem sabe que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Então, essa narrativa a gente vê ali por volta de Gênesis 19. E por que é importante a gente prestar atenção nisso? Porque depois que Ló vem volta, né, para aquela região onde Abraão estava, a palavra de Deus fala que as duas filhas de Ló vão se deitar com ele, vão dar origem a filhos que vão ser a origem, né, filhos que vão ser a origem dos moabitas e dos amonitas, grandes opositores dos israelitas, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá certo? Bom, o tempo vai passando, Abraão vai envelhecendo, a promessa não se cumpria, né? E eis que então, principalmente através ali da orientação de Sarai, na verdade a esposa de Abraão, eles têm a ideia então de dar a Agar, que era sua concubina, para que Abraão se deitasse com ela e tivesse o filho da promessa, né? Só que nunca foi essa a ideia do Senhor, nós bem sabemos, né? Não foi um filho abençoado num primeiro momento ali por Deus, não era o filho da promessa, tá? Mas porque Sarai e Abraão, na verdade era Abrão, né? Eles duvidaram do que Deus havia falado, eles tiveram essa ideia, e lembrando que naquela época era bastante comum. Se uma mulher era estéril, assim como Sarai, ela poderia, né? Alguém poderia ser como se fosse uma barriga de aluguel para ela. Era algo bastante comum na época, tá? Bom, então dessa relação de Agar com Abrão, nasce o filho, né, que é Ismael, e quando ele tinha a idade de 13 anos, ele foi circuncidado, né? Então tirou-lhe ali a carne do prepúcio. Tá? Nesse mesmo dia, Abraão, né, e todos os homens ali da casa eram circuncidados. Então Deus institui a circuncisão ali no capítulo 16 de Abraão.
E ali no capítulo de Abraão, não, de Gênesis, no capítulo 17 a gente vê algo lindo, que é Deus trocando o nome de Abraão e de Sarai, né? Então, para a gente parece bobo, porque Sarai virou Sara, o H para a gente não tem som, né? Abrão virou Abraão, para a gente parece a mesma coisa, só que não. Né? É como se Deus tivesse colocado o sopro dele, a essência deles, nesses dois patriarcas, né? Patriarca e matriarca. Então, quando Deus coloca a letra re, tanto em Abraão quanto em Sara, é como se fosse o sopro de vida de Deus no nome deles, né? Então, Deus adicionando a própria essência ali. Então, Abraão virou Abraham e Sarai virou Sarar, né? Então, esse é o sopro. Então, pai de muitas nações e mãe de muitas nações, tá? Então, mudou totalmente ali o nome deles e quer dizer também essa questão do sopro, né? No qual o povo de Deus, né, receberia as suas bênçãos. Então, o filho da promessa ele vem com Abraão e com Sarar, já velhinhos, né? Mesmo eles duvidando, mesmo de Sara rindo do anjo que aparece prometendo, Deus fez conforme havia prometido, como ele sempre faz, né? A Sara, ainda que fosse uma mulher idosa e estéril, ela ficou grávida e deu um filho, Isaac. Então, 8 dias após a circuncisão, então, 8 dias após o nascimento, então, Isaac foi circuncidado. Abraão tinha 100 anos de idade, ok? Então, nesse momento, Sara olha e fala assim: olha, não dá para Ismael ficar aqui, porque senão ele vai ter direito a tudo, né? Ela começa a se revoltar com aquilo ali, com uma ideia que na verdade ela mesma teve, né? Então, ela decide induzir Abraão a expulsar Ismael de casa, Ismael e Agar. Tá? Então eles são expulsos, mas Deus se compadece deles, né? E dá ali Ismael 25, 17, 18, a gente vê que Ismael viveu 130 anos, 137 anos, né? Os descendentes dele se estabeleceram naquela região que iria de Avilá a sul, próximo à fronteira com o Egito. Então, eles, os ismaelitas, sempre brigaram com os seus irmãos, os israelitas. Então, para a gente poder mais uma vez contextualizar a genealogia, os ismaelitas estão aqui, ó, que deram descendência ao povo árabe, tá? Grandes opositores dos israelitas. Então, se a gente for parar para pensar, Deus promete, faz a promessa da terra prometida a Abraão, que então os israelitas eles entendem que aquela terra prometida, que é Canaã ali, é deles. Porém, Ismael também é filho de Abraão. E entendem que aquela terra também é deles, que são os árabes. E por isso tantas pelejas, tá? Então, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. Mas só contextualizando o porquê da peleja até hoje, né? Tanto ismaelitas, que são os árabes, como os israelitas, né, os israelenses, os israelitas mesmo, especificamente como povo judeu, né, eles têm o mesmo patriarca, né, por isso brigam pelas mesmas terras. Bom, e aí, ali por volta do capítulo 20, 21, 22, a gente vai ver essa narrativa, né, de Isaac crescendo, e aí Deus faz uma ordenança a Abraão: toma seu filho e me oferece em sacrifício. E aí Abraão, o homem da fé citado lá em Hebreus, né, ele pega o seu filho e eles sobem lá para o altar Moriá, o altar de sacrifício. Mas eu quero aqui trazer algo bem interessante. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. Quem carregou a lenha do holocausto foi o seu filho, tá? Foi o seu filho. Então, aqui nesse momento, já existe algo messiânico para a gente refletir. Um filho da promessa, estava subindo ali, carregando o madeiro sobre as costas para ser oferecido como sacrifício, né, ao Senhor. Só que, na verdade, nós bem sabemos a história, não foi necessário que que Abraão sacrificasse o seu filho. Né? Deus fala para ele, impede ele na hora do sacrifício. Então, é muito como se Deus estivesse falando para a gente assim: olha, não é agora, o momento do sacrifício vai acontecer. E tantas vezes a gente se compadece de Abraão levando Isaac, seu único filho, para ser sacrificado naquele local de sacrifício, mas a gente menospreza o sacrifício do primogênito, né? Na verdade, do unigênito que se torna primogênito por amor a nós naquela cruz.
né? Então, aqui, o sacrifício de Isaac, ele já aponta para o sacrifício de Jesus. A diferença é que Isaac não pagou um alto preço, Jesus sim, né? Porque somente ele poderia pagar esse alto preço, sendo Deus encarnado nessa terra, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver a narrativa de Isaac. Isaac, então, vai crescer, vai se casar com Rebeca, também estéril, e vai dar origem ali, né, a Jacó, Esaú, e a gente vai ver a narrativa desses dois irmãos, principalmente de Jacó e seus 12 filhos. Tá bom? Fica aí conosco, semana que vem tem mais vídeo, para a gente poder descomplicar a palavra que é linda, que é viva, eficaz e nos transforma. Que Deus te abençoe.